Neemias capítulo 13, versos de número 29. Diz assim a palavra do Senhor, verso 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi lida. Em especial, nós pedimos ao Senhor que seja capacitando a gente para que nós possamos entendê-la. Aplique ela em nossos corações e transforme as nossas vidas conforme a Sua vontade. Capacita-nos, Pai. Nos usa segundo a Sua vontade. E que as nossas vidas sejam moldadas pela Tua palavra e pela Tua palavra somente. Em nome de Jesus. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa desobediência. Nos ajude a sermos pessoas melhores para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se os irmãos lembram, mas na última mensagem que nós pregamos em Neemias, eu falei que eu havia dividido o texto em duas partes. Mas antes de chegar na segunda parte, que é essa parte que nós lemos agora, eu vou fazer um pequeno ali feedback, tá bom? Então, para ninguém ficar perdido, já tem algumas 2 semanas mais ou menos. Mas enfim, lendo o texto, nós podemos associar diretamente com as nossas vidas. Porque eu não sei se vocês pararam para analisar a nossa vida de hoje, mas ela é uma vida muito baseada em repetição. Principalmente na repetição dos mesmos erros, das mesmas atitudes, das mesmas diárias que nós temos todos os dias. A rotina, ela sempre é praticamente igual. Geralmente nós levantamos no mesmo horário, geralmente nós almoçamos no mesmo horário, geralmente nós dormimos no mesmo horário, enfim, nós possuímos uma rotina e também relacionado à nossa fé, nós ainda temos a nossa rotina. A questão é que Neemias está lidando ali com uma questão sobre a insistência da rotina errada, das atitudes erradas, a insistência no pecado. E não sei se vocês lembram ali, na mensagem anterior, o povo, Neemias 10, havia feito um compromisso com o Senhor e havia escrito os seus nomes, falando que não mais praticaria certos tipos de pecados, como por exemplo, eles não mais casariam com povos estrangeiros que adorassem outros deuses. Eles haviam feito esse compromisso. Eles também tinham feito um compromisso com Deus, que a partir daquele dia, eles devolveriam os seus dízimos, fariam as suas ofertas, para que a casa de Deus continuasse em pé. Eles não queriam mais que o templo fosse abandonado, que o templo fosse fechado. Então, por assim diante, eles iriam contribuir com a casa de Deus. E não somente com seus dízimos, com as suas ofertas, como também com o seu serviço voluntário. E assim foi feito. Eles também haviam feito o compromisso de dedicar um dia santo ao Senhor, que no caso especial era o dia de sábado. Nesse dia, eles haviam falado em Neemias 10 que não iriam trabalhar mais, não iriam comprar, não iriam vender, iriam dedicar o dia para o descanso e para a adoração. Como também, eles também não tinham feito o compromisso de obedecer a palavra de Deus, porque eles não queriam mais estar em estado de desobediência e assim voltarem a ter uma cidade destruída. Enfim, irmãos, eles fizeram bons compromissos, boas palavras, e lavraram isso em ata, escreveram os seus nomes. Ali houve um grande quebrantamento, ali muitos estudiosos defendem um grande avivamento de Jerusalém. Porém, os anos se passaram. Neemias, que antes estava governando Jerusalém, retornou ali para servir o rei Artaxerxes. Só que
a rotina voltou a normal. Depois de muito tempo, aproximadamente 12 anos do retorno de Neemias para o Império Babilônico, foi necessário que ele retornasse para Jerusalém. Afinal, o povo estava voltando a ser quem sempre eles foram. Possivelmente Neemias estava com mais ou menos 65 anos. Ele já era um homem velho. E para a idade da época, ele já estava quase no caixão. Mas ele se dispôs a voltar para Jerusalém, para assim retornar o povo para seguir a vontade de Deus. Enfim, queridos, esse é o contexto da nossa passagem. E vendo esse texto de Neemias, eu associo com as nossas vidas. Sim, eu associo com as nossas vidas. Eu não sei como é que foi a sua semana. Penso eu que você deve ter trabalhado, você deve ter almoçado, jantado, enfim. Eu acho que eu sei disso aí, estudado. Mas na minha semana, eu confesso para vocês que foi uma semana um pouco angustiante. Porque eu estava muito preocupado com a eleição dos Estados Unidos. Acompanhei um pouco ali dos dois candidatos, as propostas deles, e quando o cara que eu queria que não ganhasse ganhou, eu fiquei mais preocupado ainda. E eu parei para pensar, nossa, os americanos são tão burros assim, são tão ignorantes com as questões sociais, políticas, econômicas do mundo. Aí eu voltei para lembrar, nossa, mas o brasileiro elegeu ali o PT, né? O Lula, condenado várias vezes, e queria eleger ele de novo. Embora ele fosse ficha suja. Nós não somos diferentes dos outros povos. Todos nós insistimos nos erros. E nós gostamos de insistir nos erros, né? Nós sabemos que estamos errando e continuamos errando. E eu lembro assim de alguns amigos meus, ali no passado, bem no passado mesmo, quando nós íamos para as festas ali, dos jovens, ali naquela época era moda no momento, as festas de 15 anos, né? Os bailes, os debutantes. E eu vi uns amigos meus ali, debruçados ali na cachaça, alcoolizados, doidos. E quando passava o efeito ali do álcool, vinha aquela ressaca, e sempre eu escutava a mesma frase deles: eu nunca mais vou beber. Sabe o que acontecia? Eles voltavam a beber, insistindo no erro que não vai dar certo. E com base nesse texto hoje, queridos, nós iremos refletir sobre o seguinte tema: a insistência no erro. E a primeira insistência no erro que nós encontramos nos textos está do verso 15 até do verso de número 22. Então, por favor, abra novamente a sua Bíblia em Neemias 13, do verso 15 até o verso de número 22. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias vi em Judá os que pisavam em lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos, de toda sorte de carnes, que traziam Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi contra os nobres de Judá e lhes disse: que maus é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E ainda assim, vós trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém, e antes do sábado ordenei que fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós, e daí diante não tornarão vir no sábado.
Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Na mensagem anterior, que eu disse que foi a primeira parte, vimos que eles insistiram novamente no casamento misto, ou melhor, no casamento com povos estrangeiros. E também vimos que eles esqueceram de devolver os dízimos de tal forma que a casa de Deus não foi mais mantida pelos levitas. Os levitas tiveram que sair da cidade, voltar ali para os seus campos e assim trabalharem para terem os seus mantimentos. E a casa de Deus virou o lar de um inimigo de Deus que era conhecido como Tobias. Enfim, eles insistiram no erro do casamento misto e também insistiram no erro de não devolver os dízimos. Mas esses dois erros não foram apenas estes que eles repetiram. Eles agora, nós acabamos de ler aqui, eles erraram quanto ao sábado. O que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando, estavam comprando, estavam vendendo. Lembram-se que Jerusalém era um grande polo comercial da época, devido à sua estratégica posição geográfica. Ali era fácil vir todos os outros povos para negociarem, e estamos falando da terra abençoada por Deus, onde lá tinha produção em massa de grandes produtos pecuários, ou também produtos plantados. E ali vemos que os comerciantes começaram a ir em Jerusalém, mas não somente todos os dias, mas principalmente no dia de sábado. E quando Neemias retorna a Jerusalém, ele vê aquela situação, vê o povo não mais adorando a Deus, vê o povo não mais dizimando, vê o povo errando no casamento, vê também o povo errando no dia santo de Deus. E vemos aqui que todas as coisas que eram contra estavam acontecendo. Eles não estavam mais dedicando o dia para a adoração a Deus, eles estavam trabalhando. E lembre-se, queridos, nós estamos falando de um contexto judaico, no qual eles possuíam a tradição de no sábado não fazer nada mais do que adorar ao Senhor. Eles não dividiam o tempo com outras coisas. E outra coisa, Jesus ainda não havia vindo, Jesus que é o nosso sábado. Então, eles possuem a tradição de não fazer nada mais do que adorar a Deus e descansar. Mas eles não estavam adorando e também não estavam mais descansando. E é interessante que quando Neemias, vendo aquela situação, por mais que ele fosse um homem velho, um homem de 65 anos de idade, ele manda aquele povo sair da cidade. Ele despede aquele povo para fora dos muros e fala: vocês não vão entrar. Esse dia é do Senhor, é o sábado do Senhor. E não somente isso, ele não expulsa somente os comerciantes, como ele repreende os comerciantes locais. A Bíblia aqui chama eles de nobres, que comandavam o comércio, como se fossem ali os empresários, e fala: vocês são loucos. Vocês sabem que vossos pais, por causa da desobediência dos vossos pais, Deus amaldiçoou essa cidade, Deus deixou que os inimigos destruíssem essa cidade, e vocês vão cometer o mesmo erro. Vocês querem de novo a maldição de Deus. E não somente ele expulsou os comerciantes, não somente ele repreendeu os nobres, como ele também botou ali homens da sua confiança que vigiassem os portões, para que não deixassem os negociantes entrarem. E parece que os negociantes não desistiram da ideia. Ficaram acampados ali de fora da cidade, porque talvez eles estavam pensando: poxa, eles vão desistir dessa ideia, então eles vão vir até aqui, vão comprar de nós e nós vamos comprar deles. Enfim, eles insistiram. E eu acho muito legal a forma como Neemias debate isso. Ele chega neles e fala: ó, vocês não vão desistir, vocês não vão embora. Se vocês não forem embora, eu vou expulsar vocês daqui na mão. E eu gosto desse trem. Eu gosto desse trem. Porque antes o povo não guardava mágoa. Ia pro vamos ver. E nós estamos falando de um homem idoso. Um homem idoso. Que impôs respeito para aqueles homens, possivelmente mais jovens, falando: ou vocês vão embora daqui,
ou eu sozinho expulso vocês. Eu não aceito que vocês negociem nesse dia. Pode ser outro dia, mas não no sábado. Senão, nós vamos para a mão. Aqui no Goianês a gente usa outra expressão, mas ela é mal vista, então não vou falar. Seria muito pior do que aconteceu ali no retiro, que foi muito engraçado, por sinal, a brincadeirinha que teve Santa do Chiquinho com o Vitinho. Eles foram para a mão. E foi legal que os dois perderam, achei bom demais. Foram para a mão. Mas quando Neemias fala de ir para a mão, ele não somente está falando, eu vou expulsar vocês, mas se for necessário, eu acabo com vocês. É isso que ele quer dizer. Eu não vou deixar que vocês induzam o meu povo a pecar contra o meu Deus. Eu acho isso ousado demais. Eu vejo esse homem velho falando isso e fala, poxa, como eu sou fraco, como eu sou miserável, como eu sou limitado. Porque muitas vezes eu não tenho essa ousadia aqui, que tanto eu preciso. Ele não queria que o povo dele estivesse longe de Deus. E foi necessário ele ir para a pior das atitudes, para que falasse, eu não vou deixar que vocês facilitem o pecado deles. O povo estava insistindo na desobediência do sábado. É interessante que nós não estamos apenas falando de comércio local, não é só de compra e venda. Segundo o texto, eles também estavam fazendo uma prática muito antiga, que é sobre pisar sobre os lagares. Alguém sabe o que é isso? Meu pai sabe. Gente boa. Pisar sobre os lagares nada mais é do que eles juntavam ali grandes tonéis de frutas, azeitonas, principalmente uvas. E eles começavam a pisar sobre essas frutas, de tal forma que virasse uma pasta, e assim eles poderiam fazer tanto vinho, quanto azeite, quanto outras coisas também. Era um trabalho desgastante, e demandava muito tempo. Então não somente eles estavam comprando e vendendo, como também estavam fazendo um grande trabalho penoso, que durava muitas horas. Eles estavam desobedecendo ao Senhor. E Neemias não permitiu que esse pecado continuasse, de tal forma que ele não somente toma essas medidas, como ele ora a Deus. Olha a oração desse homem, verso de número 22, final ali. Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Essas palavras, elas me impactam, porque eu não vejo o erro em Neemias, mas ele não estava orando por eles, e boa parte dos comentaristas também defende essa tese, ele estava intercedendo pelo povo de Deus, que haviam errado, que haviam desobedecido, que haviam voltado a antigas práticas. Ele fala, Senhor, não esquece da gente, perdoa a gente, o Senhor é misericordioso. Nós erramos. E aqui nós vemos um grande líder, né? Não era um líder que apenas impunha sobre as pessoas o que eles poderiam fazer e o que não poderiam fazer, mas ele estava com aquele povo de tal forma que ele também intercedia por eles. E eu vendo essa parte de Neemias, eu me associo claramente com Jó. Quem já leu Jó? Eu fico impactado a forma como Jó orava. Ele orava pelo perdão dos pecados dos filhos que nem vinham pecado ainda. Senhor, se meus filhos pecaram, perdoa. Se eles ainda não pecaram, perdoa, porque eles vão pecar. Ele intercedia pela sua família. E aqui nós vemos claramente que precisamos aprender com Neemias, não somente quanto ao fato de insistir nos mesmos pecados, nos mesmos erros, como também interceder por aqueles que estão errando. Nós esquecemos essa parte de interceder pelos pecadores, a começar em nós, né? Que nós somos os piores dos pecadores. Eles insistiram num erro no sábado,
Mas não foi somente isso a existência do erro deles. Do verso 23 ao verso de número 31, vemos que eles também insistiram em outro erro, que eles haviam prometido em não errar mais, que foi o erro da família. Eles estavam ainda misturando as suas famílias com outros povos, estavam ainda casando as suas famílias com os outros povos, homens com mulheres estrangeiras e mulheres locais com homens estrangeiros, e assim misturando todas as coisas. Vamos lá ler novamente do verso 23 ao 31 do capítulo 13. Diz assim: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi contra eles e os amaldiçoei. E olha que Neemias é legal. E espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais as vossas filhas e os seus filhos, e não tomarei as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel. Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nos ouvidos, para fazermos de todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiadas, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Eles não erraram apenas insistindo na desobediência do sábado, como eles ainda estavam praticando o julgo desigual, ainda estavam se casando com povos estrangeiros, que adoravam outros deuses. E é interessante que foi de tal forma esquisito, que muitos filhos destes casamentos mistos nem sabiam mais a sua cultura local, nem sabiam mais falar o idioma local, nem sabiam mais falar o judaísmo, por exemplo, a linguagem judaica, seja ela hebreia, seja ela aramaica, enfim, eles não sabiam, eles falavam o idioma estrangeiro, eles nem sabiam falar a linguagem daquela cidade. E é interessante que podemos ver claramente que a influência externa, ou seja, a influência estrangeira, estava sendo muito maior do que a influência local do povo de Jerusalém. E aqui vemos um grande risco que eles estavam correndo. Eles estavam até mesmo esquecendo de quem era o Deus deles. Por essa razão, Deus estava falando que era errado isso, porque eles estavam esquecendo do Deus verdadeiro. Por isso era errado casar com outros povos. E como eu disse, Neemias era um homem velho, só que ele gostava de ir para a mão. E é interessante que ele castiga aqueles que haviam desobedecido. Lá em Neemias 10, nós vemos Esdras. Não sei se vocês lembram dele, o escriba, que estava conduzindo o culto, e ele não castigou ninguém, ele simplesmente expulsou aqueles que haviam casado com estrangeiros da cidade. Ele fez isso, ele expulsou todo mundo que estava lá, que haviam casado com povos estrangeiros. Neemias não expulsa ninguém, mas o texto nos diz que ele fez um negócio. Primeiro, contendeu contra eles, verso número 25. Segundo, ele amaldiçoou. Terceiro, ele deu beijinho, tapa nas costas. Ele espancou. E por último, ele arrancou os cabelos. Eu fico vendo esse texto, eu fico agoniado. Porque quando eu vou tirar os fios brancos da minha barba, da minha cabeça, assim, nossa, dói demais. A sua foi tão grande que ele arrancou os cabelos de muitos deles.
Talvez era melhor apenas expulsá-los, né? Mas ele os castigou, ele os amaldiçoou. E é interessante que ele fala, gente, vocês não aprenderam com Salomão. Vocês já esqueceram de Salomão, um grande rei, que pecou por causa das mulheres estrangeiras, que esqueceu do Deus dele por causa das mulheres estrangeiras, que começou a adorar outros deuses por causa das mulheres estrangeiras. A gente tem que dar ouvido, me escutem, para que isso não continue acontecendo. E é interessante que um dos casos que ele fala aqui, que ele expulsou, era filho de um dos homens que ele havia confiado o sacerdócio. Esse cara aqui, conhecido como Eliacibe, era filho dele. Só que esse cara havia casado com outros povos, então ele mandou esse cara embora, afugentou dele. Vaza daqui. Nem mesmo os sacerdotes estavam dando um bom exemplo. Da onde que deveria vir o bom exemplo, né? E aqui vemos que todos estavam errando. E nós não somos diferentes, queridos. Eu não sou melhor do que vocês. Continuo sendo pecador miserável, que ainda tem seus pecados de estimação. Mas eu nunca posso esquecer que eu tenho um Deus gracioso, que pode me perdoar através do sacrifício de Jesus. Que eu ainda posso arrepender pelos meus pecados. Afinal, eu tenho uma chance conhecida como Jesus. O povo ainda poderia mudar. Deus estava dando mais uma chance para eles. Da mesma forma que Deus deu uma chance para eles, Deus está dando uma chance para nós, para vocês. Porque eu tenho certeza que nós ainda cultivamos os nossos pecadinhos, né? Que ninguém sabe, a gente sabe. As nossas desobediências particulares. Mas ainda há oportunidade de arrependimento, de mudança de vida, de uma vida com Deus. Não foi à toa que Deus conduziu Neemias para retornar para Jerusalém. Era o povo dele. É interessante quando nós associamos com o texto que eu li de João. Vocês lembram dele? Veio para que era seu e os seus não receberam. Só que ele veio ainda. Olha que amor é esse. Que amor é esse? Incondicional. Esse é o nosso Deus, o nosso Salvador. E após ter feito todas essas advertências, quanto ao dízimo, quanto ao sábado, quanto ao casamento misto, quanto à questão do serviço voluntário no templo, quanto à obediência da palavra, Neemias faz uma oração. Verso 29 ao 31 diz o seguinte: lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, ou cada um no seu lugar, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ele ora pelo povo uma segunda vez. Senhor, livra esse povo da estrangeirice, dos povos estrangeiros. Me ajude a conduzi-los a trabalhar para o Senhor, a servir ao Senhor. Me ajude a dedicá-los para a honra e glória do Senhor, a servir o Senhor com lenha, com os sacrifícios, com os dízimos, com as ofertas, com as suas obras. Lembra de nós, Senhor, para o nosso bem. Não esqueça da gente. Meus irmãos, todos estavam corrompidos pelos pecados. Todos. Não há um justo sequer.
Mas, graças a Deus, Deus levantou homens como Neemias, que nada mais são do que figuras, sombras daquele que é o nosso real Salvador, Jesus Cristo, o homem perfeito, o Deus perfeito, que se sacrificou pagando o preço dos nossos pecados, para não nos conduzir a uma Jerusalém deste mundo, mas a nova Jerusalém, a eternidade com Deus, onde não há pecado, onde não há corrupção, onde é a graça e perfeição completa da presença do Senhor. O nosso Jesus é muito melhor do que Neemias. Embora Neemias foi um grande homem de Deus, e somente Ele poderá te conduzir para a eternidade. Lembra-te de nós, Senhor. Por fim, já concluindo, queria ressaltar aqui sobre essa série. Nós falamos sobre vários pontos da restauração de Deus naquele povo. E é interessante nós aprendemos o que Deus usou em Neemias para mudar aquela cidade. A primeira coisa que nós podemos enxergar era que Neemias ele não possuía planos ambiciosos para a sua vida. O plano dele era fazer a vontade de Deus. E é interessante que Jesus uma vez também disse isso. Olha, não é como eu quero, mas como o Senhor quer. Mateus 26:39. E nós somos discípulos de Jesus. O que nós temos priorizado em nossas vidas? Os nossos sonhos ou os sonhos de Deus? Os nossos planos ou os planos de Deus? O que você tem feito para a honra e glória de Deus nesta igreja, nessa cidade? Você tem orado pela sua cidade? Você tem falado de Jesus na sua cidade? Você tem servido a Deus na comunidade local? Chega de ser ouvinte, comecem a ser praticantes. Sirvam a Deus. Sirvam a Deus. E eu digo isso é para todos. Estamos chegando numa nova era, num novo templo, onde nós precisamos de obra, de servos como vocês, de bons presbíteros, bons diáconos, bons professores, bons missionários, pessoas que vão acolher os visitantes, pessoas que vão pregar o evangelho, pessoas que vão amar pecadores, pessoas que vão fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós não fazemos porque nós priorizamos as nossas ambições mesquinhas, porque nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós não somos submissos a Deus, nós somos submissos ao nosso coração. E não seja assim, porque assim você nunca fará diferença aonde você está. Eu estava muito preocupado com o presidente eleito americano. E eu vi um trecho de uma mensagem do John Piper que me motivou bastante. Ele falou o seguinte: olha, não importa quem que vai ganhar, quem que vai perder. Todos os presidentes da história nada mais serão do que notas de rodapé perante o Senhor, meu Deus. Não estão no conteúdo principal do livro. Nós precisamos fazer a diferença. Não precisamos esperar o nosso próximo fazer, nós vamos fazer. E segunda coisa, Neemias, ele era focado em fazer a vontade de Deus. Ele tinha o objetivo de fazer a vontade de Deus, e nem mesmo a sua idade o impediu de fazer a vontade de Deus. O que te impede de fazer a vontade de Deus? Neemias foi um homem muito sábio, né? A gente pode ler o texto todo. Ele foi um homem muito sábio. Mas é interessante que a sabedoria dele nada mais foi do que um momento de consequência da intimidade que ele tinha com Deus. Então, talvez, com todo respeito, as suas atitudes são tolas, porque você não tem intimidade com Deus. Eu não tenho intimidade com Deus. Eu não aprendo com Deus nas palavras de Deus. Precisamos mudar isso. E por último, precisamos ter a coragem do Senhor nas nossas vidas. Precisamos ser ousados. Precisamos falar de Deus em tempo e fora de tempo. Precisamos viver de verdade o Evangelho do Senhor. Para terminar, uma das personalidades que eu admiro muito é Billy Graham. Gosto muito dele, da história dele, do que ele fez. É interessante que uma vez lendo sobre a sua família, o cunhado dele, uma vez, ele teve um filho que chamava-se Sandy.
E o Sandy, o sonho dele era correr aquelas corridas lá de longas distâncias, né? E ele era muito bom. O Sandy era um cara espetacular, ele corria muito bem. E um dia, numa disputa, num campeonato que estava acontecendo de corrida, ele conseguiu largar bem e conseguiu uma grande diferença ali para os outros colocados. Só que quando estava acabando a corrida, deu um problema na perna dele, ele não sabe se foi uma cãibra, se foi uma dor, ele caiu no chão e demorou muito a levantar. Só que ele levantou e começou a correr de novo e caiu de novo, e ainda os seus adversários não tinham chegado até ele. E com muita dor, ele foi se arrastando até a linha de chegada e continuou ali ganhando a corrida. É uma história real que tem uma lição para a gente. Muitas vezes nós deixamos de servir a Deus porque nós não persistimos, nós não somos constantes na nossa fé. E que, se Deus permitir, nós sejamos como Paulo, que fale da seguinte forma: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você tem combatido o bom combate, você guardou a sua fé, você completou aquilo que Deus havia planejado. Lembra de nós, Senhor, nosso Deus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela exposição da Tua palavra. Tudo aquilo que for do Senhor aplica no nosso coração. Nós estamos clamando pela Tua ajuda, pela Tua restauração. Nós não precisamos mais buscá-la porque nós já encontramos no Teu Filho Jesus. Nos ajude a estarmos contentes com Ele. Nos ajude a ter fé nele de verdade. E nos ajude a externar a diferença que Ele começou no nosso coração. Levante aqui homens e mulheres, servos do Senhor, para obedecer ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. Nos ajude a abandonar os nossos erros, a abandonar os nossos pecados e realmente arrependê-los. Não de forma teórica, não de forma nominal, mas de forma prática. Nos ajude a parar de insistir nos erros e nos ajude a persistir na Tua palavra, na Tua vontade. Lembra de nós, Senhor, somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor é um Deus bom, misericordioso, gracioso, que já nos salvou ali na cruz. Nos ajude a externar essa salvação para o mundo, para que o mundo reconheça que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Senhor, aquele que nós obedecemos e priorizamos com as nossas vidas. Que a Tua igreja seja lembrada pelo Senhor e que a Tua igreja faça a Tua vontade e não a vontade dela. Em nome de Jesus. Amém.